Acompanha comigo o que está escrito nesse texto. Isso aqui é para te ajudar na tua fé, amém? Para te ajudar na tua fé. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus, quem? Diga assim: o meu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor entregará ferido diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho virão contra ti, e por 7 caminhos fugirão da tua presença. Você recebe isso? O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Existe uma promessa de Deus para nós. Existe uma promessa de Deus para nós. Não gosto, não creio e não prego a teologia da prosperidade, que foi uma teologia montada para arrancar dinheiro das pessoas. Não gosto, não acho que é bíblico, está errado. Mas na palavra de Deus existe a prosperidade. Então existe a teologia da prosperidade, não segue isso, mas existe a prosperidade da palavra, e ela começa quando a gente começa a ouvir atentamente a voz de Deus sobre nós. Esse texto fala da bênção de Deus e fala de sermos benditos. Tem gente que quer só a bênção, e tem gente que quer ser bendito. Tem gente que quer a bênção, quando recebe a bênção esquece de Deus, mas o bendito não. O bendito, ele é abençoado todo dia, sempre. Quando ele pensa que não, a bênção está vindo sobre ele. E o texto começa assim: e acontecerá que, se atentamente você ouvir a voz do Senhor teu Deus e colocar em prática, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. É o contrário, não é eu que fico correndo atrás da bênção. Preste atenção nisso, grava isso na tábua do teu coração, como diz a palavra de Deus. Não sou eu que fico correndo atrás da bênção. Quando eu ouço a voz do Senhor e coloco em prática, são as bênçãos do Senhor que correm atrás de mim e me alcançam. Você entendeu? Você pode estar correndo, que essa bênção vai te alcançar. Você pode estar caminhando, que essa bênção vai te alcançar. Você está no trajeto natural da tua vida. Quando você olhar para o lado, a bênção está do teu lado, hein? É essa bênção batendo na tua porta. A bênção de Deus chegando na tua vida. Esse é o nosso Deus. O texto colocou ali, depois você lê de novo, todas as formas de trabalho e de ganhar dinheiro, e onde se guardava dinheiro, daquele tempo primitivo, aquele tempo nômade. Ele fala de cesto, de amassadeira, de boi, de vaca, de plantação, de colheita, e de celeiro, que era o lugar de guardar. Então ele fala de tudo que naquele tempo as pessoas tinham que ser abençoadas. A gente pode trazer para os nossos dias de hoje e dizer que em tudo que nós colocarmos a nossa mão para fazer, o Senhor vai abençoar. Nós vamos ter a bênção dele sobre nós. Assim tem sido. Eu espero que nessa palavra de hoje, que eu vou começar a pregar já já, você possa receber de Deus algo tremendo. Está até aparecendo ali, ó, passos de fé com declarações de fé. Mas antes de ler aqui o texto, deixa eu só falar algo para você. Primeira coisa é,
esse final de semana a nossa programação será normal, amém? No início da semana também eu estou deixando bem livre para os líderes de célula. Se tiver algum empecilho para fazer a célula, algum impedimento, mas eu estou tentando caminhar normal, tá bom? Domingo de manhã teremos o culto normal, domingo à noite, 18 horas também normal. O que nós vamos fazer é tentar terminar ele ali 10 para as 8, tá? Para vocês possam ir embora mais cedo, né? E de repente não passar por nenhuma bagunça na rua, mas vai funcionar normal, amém? Se você vai viajar, você viaja com Deus, Deus te abençoe muito, você curta bastante, mas não deixe de orar, de clamar ao Senhor, não deixe de ficar ligado, porque o tempo que estamos vivendo a partir desse final de semana é um tempo onde Satanás está solto por aí, fazendo a arruaça dele, e nós que temos o conhecimento da palavra, temos que ficar ligados, amém, queridos? Está ligado aí, em nome de Jesus. A outra coisa é que hoje, exatamente hoje, estamos a 30 dias do nosso encontro com Deus. 30 dias, de hoje até o dia 17, são 30 dias. Esses últimos 30 dias são dias de nosso propósito para o encontro com Deus, ele aumenta, né? Então a gente já está com uma equipe fechada, não tem como entrar mais ninguém na equipe. A gente já está com a equipe preparada, todo mundo já no jejum, na oração, na preparação. Algumas reuniões vão acontecer, as coisas já estão acontecendo. Pelo que eu vi hoje ali, pelas fichas que temos na mão, nem vaga tem mais, ela já ultrapassou o número de pessoas. Como eu falei domingo, eu vou falar de novo, muita gente dá a ficha, mas não vai no dia, e acaba acontecendo que algumas pessoas queriam ir e não foram, porque alguém que deu a ficha segurou aquela vaga e acabou não indo. Então, a gente tem pedido ao pessoal para confirmar, inclusive com um sinal lá, para a gente segurar essa vaga, porque existem muitas células que estão trazendo ficha ainda, e meus irmãos, chegando ficha das células eu estou colocando, e quem garantir vai garantir, e assim a gente vai trabalhar em nome de Jesus. Deus tem dado essa direção, não é para assustar, para pressionar ninguém, mas é só para a gente caminhar, né, dentro dessa organização, amém? Faltam 30 dias, esses 30 dias vamos experimentar muita coisa boa aí, em nome de Jesus. Vamos lá para o texto da palavra. 1 Samuel 17, do 31 ao 47. Ontem na nossa célula lá, na Tijuca, não, Paulinho? Luan também? A nossa célula ontem lá, não sei se vocês repararam no finalzinho, que a gente perguntou para o Davi, lembra? Se ele conhecia a história de Davi. O que ele falou, lembra? Conheço. Davi foi quem matou Golias, e o nome da nossa célula também é Davi, né? Então eu cheguei à noite com aquilo no coração, falei, aquela criança falando de Davi e do Golias, tendo que trazer uma palavra de fé hoje, e voltei para ler o texto de 1 Samuel 17, 31, quero ler contigo, e vamos ler até o 47, amém? Acompanha comigo. As palavras de Davi. O que de Davi mesmo? O que de Davi? Diga assim, as palavras. Deus vai ministrar algo muito forte a respeito das tuas palavras hoje. A forma que você tem falado, a forma que você tem declarado, a maneira que você tem se comportado, da maneira que você fala, tem feito muita coisa na tua vida acontecer, tanto de ruim como de bom. O que você tem vivido hoje, eu digo já para você antes de ler o texto, é o fruto daquilo que você declarou dias atrás, meses atrás e anos atrás. Aquilo que você tem vivido hoje é o fruto das suas declarações anteriores. E para você viver coisas tremendas daqui em diante, você vai começar a declarar coisas novas a partir de hoje, em nome de Jesus. As palavras de Davi chegaram ao ouvido de Saul, que o mandou chamar. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Presta bem atenção no texto. Porém Saul disse a Davi, contra esse filisteu não poderás ir pelejar contra ele,
pois tu ainda é moço, e ele, homem de guerra desde a sua mocidade. Deixa no 3. A declaração de Davi foi: vou pelejar contra o gigante. E o rei guerreiro disse: você não pode. Hoje Deus está falando com você que muita gente que disse que você não podia é porque tinha medo de enfrentar o que você enfrentou e venceu e está aqui hoje. Muita gente que está dizendo hoje para você, você não pode, é porque tem medo de enfrentar aquilo que você ainda vai enfrentar e vencer. Mas depois que você vencer, essas pessoas vão olhar e vão falar assim: ele conseguiu, ela conseguiu. Então vai ter muita gente dizendo que você não pode, que você não consegue. Mas Deus está falando para você hoje que nada é impossível se você crer no nome dele. Versículo 4. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, eu lançava a mão da sua barba. Ele está falando de um leão, e feria e o matava. Assim feria eu, o teu servo, o leão e o urso. Assim será com este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor será contigo. Preste atenção aqui. Dependendo da tua posição e dependendo da tua resposta de fé, as pessoas vão continuar dizendo que você não pode, ou alguns vão dizendo assim: então vai, vamos ver o que vai acontecer. Pode passar o 38. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, a armadura de guerra, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos de ribeiro, pedrinhas do rio, e pô-los no alforje, uma bolsinha de pano que tinha do lado, aqui agarrado na cintura dele, que trazia, a saber, no surrão, no cinto, e lançou mão da sua funda, que era tipo uma tiradeira daquela época, e foi aproximar-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que levava o escudo vinha diante desse gigante. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? Porque Davi estava com um cajado de madeira na mão. E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne para as aves do céu e para as bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, preste atenção no que Davi diz para o filisteu. Davi, um menino pequenininho, de 1,50 m, 40 mais ou menos. O filisteu, segundo a maior estatura que os pensadores falam aí, os estudiosos, poderia ter até 3,40 m de altura, mais alto do que esse negócio aqui. Imagina 1,40 m para 3,40 m. Aí o pequenininho olha para o grandão e fala assim: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado.
hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Último versículo. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Feche teus olhos, curva a tua cabeça, pensa agora no gigante que está diante de você. Pensa agora nele. Pensa no gigante que está diante de você. Pensa nas circunstâncias que podem ou que tentam te impedir. Como Davi, de repente, pensa agora no desprezo da tua família, na aparência física, nos problemas de relacionamento, na posição social, no tamanho, e também no tamanho do gigante que se opõe contra você. E agora pensa que a guerra é do Senhor e não é tua. Que a guerra é do Senhor e não é tua. E se Ele te trouxe aqui nessa noite, é para dizer para você que Ele guerreia por você, e não importa o tamanho do exército, o tamanho dos gigantes, Ele te dará vitória em nome de Jesus. Senhor Deus, está aqui a Tua palavra lida, eu tenho certeza que o Senhor já ministra nossos corações de uma forma especial. E agora, Pai, ministra o nosso coração sobre as declarações que precisam estar na nossa boca diante das nossas guerras e batalhas. Nos ajuda, Senhor Deus, a viver o melhor que o Senhor tem para nós. Nos ajuda a nós abrirmos a nossa boca apenas para declarar aquilo que vem do Senhor. E nos ajuda também a anular com as nossas palavras de vitória toda maldição que vem do inferno, toda maldição que vem do inimigo, toda maldição que vem até daqueles que a gente esperava ou esperaria algo bom. Então nos ajuda hoje a viver de fé em fé, de vitória em vitória. E repreende, Deus, agora em nome de Jesus todo o mal contrário, tudo aquilo que pode ser empecilho e impedimento contra essa palavra pregada, e que essa mensagem venha chegar aos corações dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. E pode desligar, por favor, esse ventilador aqui para mim, um altinho aí, desligar aqui, só esse daqui, esse aqui pode deixar, tem que ser um pouquinho alto para tirar do... Primeiro passo, já desligou. Obrigado. O primeiro passo em direção à sua vitória é a sua declaração de fé. Às vezes parece doideira, às vezes parece maluquice. Eu quero começar essa mensagem fazendo uma lembrança aqui. Algum tempo atrás, nós chegamos aqui exatamente nesse lugar onde nós estamos, e viemos com a igreja, culto de manhã, a gente estava no culto de manhã e saímos e viemos aqui, e aqui nós cantamos e adoramos, e não tinha essas escadas, mas tinha daqui para cima, era daqui para cima, e acho que era daqui para cima. Eu subi aqui e as pessoas estavam adorando, e esse espaço aqui, gente, só quem viu vai ter a dimensão do que eu estou falando. Ninguém em sã consciência acreditava que esse lugar poderia ser usado para cultuar assim, igual nós estamos hoje. Ninguém. Teve até um irmão que já partiu. Ele falou assim para as pessoas: o pastor é maluco, não tem como fazer desse lugar uma igreja.
Mas ele falou porque ele era solto mesmo, falava mesmo, queria nem saber. Pela idade dele também, tem gente que pela idade que tem pode falar o que quiser, né? Mas eu tenho certeza que o que ele falou era o pensamento da grande maioria, porque não tinha na visão possibilidade. Eu lembro que eu subi aqui e falei: eu já vejo as cadeiras aqui, eu já vejo um piso novo, eu já vejo um forro de teto, eu já vejo essas paredes que estavam tudo acabado, pintadas, eu já vejo os instrumentos no altar, eu já vejo a gente adorando ao Senhor, eu já vejo um som nesse lugar. E as pessoas ficavam olhando para mim assim. Eu me lembro que no dia alguém me perguntou assim: pastor, aquele nosso som da igreja lá, será que vai dar? Eu falei: aquilo ali não tem como, aquilo ali, tempo pequenininho, já não dava lá. Aí eu olhei dali para cá e falei assim: mais ou menos aqui assim vão ter umas caixas ativas, eu ainda falei o nome, da Ataque, e aqui vão ter caixas de sub, e vamos ter microfones melhores, e vamos ter uma iluminação boa, porque aqui só tinha uma lâmpada aqui no meio, só pendurada com fio, e não tinha nem parte elétrica nem nada. E quando eu falei isso, falei assim: pastor, mas isso aí é tudo muito caro. Falei: mas eu já vejo. E hoje nós estamos aqui, sim ou não? Ou será que não? Então a nossa vitória, ela começa pelas nossas declarações mas a gente não tinha condição nenhuma. Eu me lembro que o pessoal olhava para mim e falava assim: esse homem não regula bem não, porque a gente não tinha R$1 no caixa. Na verdade a nossa igreja nunca tem nada no caixa, porque a gente investe tudo que tem. É sempre pela fé. As doideiras que eu falo aqui é sempre pela fé. Aquilo que eu declaro aqui é sempre pela fé. Uma pessoa me ligou na mesma semana e disse assim: pastor, qual é o som que você vai colocar lá? Eu falei: não sei. Eu sei que eu já vi umas caixas da Ataque pendurada e tal. Ele falou assim: pois eu tenho aqui umas caixas da Ataque, e eu queria ceder para o senhor, prestar para o senhor. Falei: é mesmo? Ele: é, pode vir pegar. Quando eu cheguei lá, são as caixas aqui, essas daqui. O homem emprestou para a gente, até hoje ele não veio buscar. Eu acho que ele até já deu para a gente, né? Já tem 3 anos. De vez em quando ele aparece aqui. Fala: será que é hoje que ele vai pedir as caixas de volta? E nós compramos essas cadeiras custou R$32.800. É muito dinheiro, né? Como é que vai fazer? Esse piso aqui foi quase R$30.000 para fazer. A gente não tinha de onde tirar dinheiro, mas eu olhava e falava assim, declarava: vai acontecer. Aí tem uns doidos que vêm junto comigo: amém. Depois que um falou amém, já era. Que a palavra de Deus diz: se você concordar na terra, será concordado no céu. Então você tem que ter uma fé a ponto de, mesmo que se a pessoa não estiver acreditando, ela diga amém, como Saul falou para Davi: vai, porque Deus será contigo. Saul não falou assim: eu vou lá contigo, vamos nós dois. Não, ele falou assim: vai, porque Deus é contigo. Muitas pessoas, quando a gente veio para cá, amigos de fora, né? Tomara que alguns deles estejam ouvindo, falam assim: pode contar comigo, que eu vou te ajudar. Depois todos sumiram. Porque assim: vai, porque Deus é contigo. Aleluia, glória a Deus. Mas eu disse para uma pessoa hoje: o que Deus colocou no teu coração, o sonho que Deus colocou no teu coração é só teu. Então quem é que tem a responsabilidade de declarar? Quem é que tem a responsabilidade de atrair essa bênção? É você. E começa pelas declarações de fé. Deus é Deus. Mas se você ficar só atraindo maldição, só falando: não consigo, eu não posso, não dá, então quer dizer que você não tem fé no Deus que pode todas as coisas. Então esse texto é maravilhoso. Ele ensina aos servos de Deus como se comportar diante dos seus gigantes.
Ele nos dá a chave para abrir a porta do sobrenatural. Porque se é algo que é impossível, se com o natural eu não consigo, eu só posso contar com a dimensão metafísica, espiritual, sobrenatural, com aquilo que Deus pode fazer. E o que esse texto nos ensina sobre essas declarações de fé? O que esse texto fala para nós sobre essa declaração de fé? Por que no meu passo de fé eu tenho que viver dando declarações de fé? Que não adianta eu vir aqui pedir oração e quando eu levantar daqui, chegar em casa e falar assim: eu estou no passo de fé, mas eu não vou conseguir não. Eu estou no passo de fé, mas o gigante é grande demais. Eu estou no passo de fé, mas além de ter um gigante grandão, ainda tem um escudeiro grandão que leva o escudo dele para proteger ele. Ninguém conseguiu, os mais fortes guerreiros correram dele. E eu sou tão pequenininho, eu sou um pastor de ovelhas, eu sou um bastardo da casa do meu pai. Sabe aquela forma de se olhar e de se menosprezar diante do problema que você está vivendo? Isso não é uma fraqueza simplesmente humana, isso é natural, porque quando a gente olha o problema enorme diante de nós, a gente tende a olhar para a nossa fraqueza, para o nosso tamanho. Mas quando existe fé no nosso coração, a gente abre a boca e fala assim: pode ser difícil, mas eu vou conseguir. Pode parecer impossível, mas eu vou conseguir, porque eu creio num Deus poderoso. Então o que esse texto nos ensina sobre essas declarações de fé? Primeira coisa, claro que você conhece a história, né? Eu li uma parte do texto, para não ler o texto inteiro, que é muito grande. Mas em uma guerra do povo de Deus, de Israel, contra os filisteus, um dia chegou um homem que ninguém conseguia derrotar, gente. O exército era bom, o exército era de guerra, o exército tinha Saul, que era um grande guerreiro, o rei. Mas quando aquele homem de 3,40 metros de altura, aproximadamente, apareceu com seu escudeiro e desafiou, ninguém tinha coragem de chegar até esse homem, porque ele amedrontava, e a voz dele era uma voz que amedrontava, e ele dizia: eu vou dar a carne de vocês para as aves do céu comer e para as bestas das feras devorar. Esse Golias, ele chegou para Israel com declarações. Diga assim: declarações. Ele chegou declarando que ele era vitorioso, ele chegou declarando que ele era um guerreiro, ele chegou declarando que não tinha como, ele chegou declarando que ele já tinha ganhado e que ninguém poderia derrotar ele. E as pessoas, ouvindo as declarações dele, se acuaram, se amedrontaram, até chegar um pastorzinho de ovelha que foi lá levar comida para os irmãos dele, que estavam na batalha. Aquele pequenininho, ele disse assim: o que ele está falando? Irmão, Davi era abusado, não era? Concorda comigo? Davi era abusado. Vê aquela coisinha pequena, falou assim: o que ele está falando mesmo? Aí os irmãos de Davi falaram assim: sai daqui, garoto. Pô, também é enxerido, hein? Eu já sei o que você veio fazer aqui. Você veio fofocar. Sai daqui. Davi saiu de perto dos irmãos dele e foi perguntar para os outros: o que o gigante está falando mesmo? E aí Davi fala assim para o outro: e o que foi que o rei falou que ia dar para quem vencesse o Golias? E Davi também não era bestão não, tá? Ele ia vencer, mas ele queria o prêmio. E o prêmio continha ouro, continha as dívidas e os impostos liberados. Ainda ia casar com a filha, o rei ia dar a filha dele, bonitona. Aí que ele ficou mais animado ainda. E aí ele encontrou, o gigantão encontrou um pequenininho que tinha declaração de fé. Às vezes o que está faltando em você é você afrontar esse gigante que está diante de você com declarações de fé. Então Davi olhou para o gigante e visualizou a sua vitória pela fé, mas ele não só visualizou, mas ele declarou. O que Deus está falando comigo e contigo hoje, que o Espírito Santo ministra para nós temos que sair daqui. Até mesmo antes de sair daqui, você já pode começar a visualizar isso pela fé, olhar para a sua situação, olhar para a sua história, olhar para o seu problema e já começar a ver pela fé a tua vitória.
já começar a enxergar que quanto maior o gigante, maior o tombo. Quanto maior o gigante, maior o tombo. Então esse gigante vai tombar na tua frente em nome de Jesus. Então, querido, eu só declaro a vitória quando eu consigo visualizar pela fé a minha vitória. E Davi era aquele que visualizou pela fé a vitória. Ninguém mais tinha visualizado, só Davi. Então, no meio de 200 pessoas, de repente aquele que visualizar a vitória é o que vai ser vitorioso. Aqueles que se acovardarem vão continuar acovardados e não vão ver a vitória. Não é o tamanho do gigante que eu estou vendo que determina a minha visão de fé. É o tamanho do Deus, ou do Deus que eu sirvo, do Deus que eu tenho, que me faz enxergar a certeza da vitória. O nosso problema às vezes é de ótica, o nosso problema é de visão, porque a gente olha para o problema em vez de olhar para o tamanho do Deus. A gente olha para o problema, para o tamanho do problema, em vez de olhar para o gigante que é o nosso Deus. Se a gente entender que se Deus der um sopro, eu não vou soprar não, que eu soprei e caiu tudo aí. Deus dá um sopro, acabou o problema, acabou o gigante. Se Deus liberar uma palavra, acabou o gigante, acabou o problema, acabou a afronta, acabou tudo. Então as coisas têm acontecido na sua vida conforme as declarações que você tem proferido. As palavras atraem coisas boas e ruins, bênção e maldição. As palavras atraem vida ou morte. A palavra de Deus nos diz isso. Então, o que Deus está ensinando hoje? O que o Espírito Santo está ensinando hoje? Nós usarmos a nossa boca para ativar o mundo espiritual. Nós usarmos a nossa boca para atrair coisas tremendas no mundo espiritual. Ativarmos através da nossa boca. Usarmos a nossa boca para ativar as vitórias que nós vamos alcançar. Davi, em nenhum momento ele disse, estou com medo. Em nenhum momento, como a gente abre a boca para dizer, eu estou com medo. Davi, em nenhum momento disse assim, e se eu perder? Não é isso que a gente faz, mas e se? Mas e se? Mas e se? Mas e se chover? Mas e se não for? Mas e se? E esse e se também é uma declaração. Você está abrindo uma possibilidade de Deus não fazer o que Ele quer fazer na tua vida. Você está abrindo uma possibilidade da promessa de Deus não se cumprir na tua vida. Você está abrindo uma possibilidade de não conquistar aquilo que Deus já declarou que você vai conquistar. Então não abre a tua boca para dizer o que, ou para contradizer aquilo que Deus está dizendo hoje. Outra coisa que esse texto me ensina e te ensina, o poder das palavras que saem da nossa boca vão determinar o nosso futuro. Eu já preguei sobre declarações, sobre palavras, sobre o poder da palavra aqui. E eu me lembro que uma vez eu disse que, e eu já falei isso hoje, repeti isso hoje, o que eu estou vivendo hoje é o resultado das declarações que eu fiz no passado. Então quando eu abro a minha boca e digo assim, teremos no início do ano 30 células. Estamos no início do ano ainda, querido? Sim ou não? Estamos com 27 células e com 5 células para se abrir no próximo, depois do carnaval aí. Declaramos isso em outubro, não foi? Foi ou não foi? E a minha declaração tem sido até o início do ano de 2024, nós teremos 100 células espalhadas por aí. Amém? Porque eu preciso declarar e você precisa me ajudar a dizer amém. Dizer assim seja, mesmo que lá no fundo você fique, mas e se? Me ajuda pelo menos igual Saul fez com Davi. Vai e que Deus te abençoe. Quando a gente declara, no mundo espiritual, há uma ativação. Então há poder muito grande nas palavras. É com as palavras que saem da nossa boca que as coisas espirituais são estabelecidas. Eu costumo dizer que quando eu falo pela fé, no mundo espiritual, no coração de Deus, já aconteceu. Só que como a gente vive no Cronos, nesse tempo nosso, a gente tem que esperar o tempo certo
para Deus manifestar a glória dele, mas eu já preciso viver como se aquilo já tivesse acontecido. Isso é questão de comportamento, mas as minhas palavras não podem ser diferentes. Dá uma irritação quando eu vejo crentes que têm a palavra, que vivem a fé, ou que deveriam viver a fé, só vivem murmurando, reclamando, dizendo que não vai dar certo. Nada dá certo. Você vê, os anos passam, os tempos passam, as crianças crescem, viram adolescentes, jovens, adultos, geram filhos, e aquela pessoa continua falando, mas não vai dar certo, mas não vai dar certo. Tudo é negativo, só sai declarações de derrota da vida, da boca dessas pessoas. E hoje o Espírito Santo está falando que saia declaração de fé e de vitória da tua boca, em nome de Jesus, para você começar hoje a semear algo para colher daqui a pouco. Deus criou o mundo, querido, com a palavra. Ele falava e acontecia, ele dizia haja e acontecia. E diz a palavra de Deus que Ele nos fez semelhantes a Ele. Ele nos fez semelhante a Ele. Ele te fez semelhante a Ele. Quer dizer que a palavra de Deus nos diz, lá em Gênesis, que quando a gente abre a boca, as coisas irão acontecer. As coisas têm acontecido na sua vida conforme as declarações que você tem proferido. As palavras atraem coisas boas, ruins, bênção, maldição, vida e morte, como eu já falei aqui para você. As palavras que saem da minha boca é resultado do que crê o meu coração. Repete isso comigo. Diga assim: as palavras que saem da minha boca é o resultado do que crê o meu coração. A Bíblia fala que a boca fala o que o coração está. Então vou repetir para você, não é o tamanho dos gigantes que você está vendo que determina a sua visão de fé, é o tamanho do Deus que você serve, que tem que te fazer enxergar essa vitória em nome de Jesus. Então abre a tua boca e diga assim: eu já venci. Diga assim: eu sou mais do que vencedor. Se não, você tem que falar pensando na tua gigante, no teu problema, e declarar com fé. Diga assim: sou mais que vencedor em Cristo Jesus, que me amou. Mais uma vez, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, que me amou. Terceiro e último, o que esse texto me ensina? Davi atraiu a vitória para Israel com as suas declarações de fé. Vou falar de novo. Davi atraiu a vitória para Israel com a sua declaração de fé. E você? O que tem atraído para a sua casa, para a sua vida, com as suas palavras, com a sua própria boca? As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul. Olha o que Davi falou. Olha o que Davi falou. E olha o que tem que sair da tua boca. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse gigante. Eu vou lutar com ele. Pescou aí, pegou aí? Não. Está todo mundo preocupado, todo mundo apreensivo, todo mundo abatido, todo mundo sem saber o que fazer. Aí chega um crente, dentro de casa, ou no trabalho, na escola, ou lá, seja lá onde for, no ministério. Abre a boca e diz igual Davi: ninguém deve ficar com medo e abatido por causa desse gigante. Teu servo, tua serva, irá lutar com ele. Está pegando isso? Que o Espírito está falando para você hoje, que a responsabilidade é tua. Você tem que tomar uma posição no mundo espiritual. Você não tem que se abater como os outros. Você não tem que se esconder como os outros. Você não tem que fazer parte daqueles que têm medo. Você tem um Deus no céu. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse gigante. Diga assim: eu vou lutar contra ele.
Essa é a declaração de um homem, de uma mulher de Deus. Vai ficar dando mole pro diabo, deixando o diabo fazer uma festa na tua casa. Se posiciona, derruba esse gigante em nome de Jesus. Declaração de Davi. Saul deve ficar ouvindo assim e falar assim: esse menino é louco. Olha o que Davi fala. Quando ele fala teu servo, porque ele está falando com o rei, então fala teu servo. Ele diz assim: eu. Isso aí, ele fala assim: teu servo é capaz de matar tanto um leão como um urso. Esse filisteu incircunciso, ele está dizendo assim: esse homem que não faz parte do povo de Israel, preste atenção nisso, irmãos, isso é muito importante. Alguém me perguntou ontem na célula assim: mas o senhor teve medo? Eu disse assim: eu sou homem igual a todos, porém eu não posso pensar igual a todos, senão eu não serei uma pessoa de fé. Davi olha, todo mundo olhava para o gigante e falava assim: é um gigante, é poderoso, eu tenho medo, eu não vou conseguir. Mas Davi faz aquele camarada grandão, com um escudeiro enorme, ser um homem como qualquer outro. Preste atenção se a declaração de fé não é essa. Preste atenção se a declaração de fé não é essa. Teu servo é capaz de matar tanto um leão como um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Sabe o que está faltando em mim e você? É olhar para os nossos problemas, para os nossos gigantes, para aquilo que nos afronta e dizer assim: você não está mexendo comigo, você está mexendo com quem está dentro de mim, e quem está dentro de mim é o Espírito Santo de Deus. Você não está mexendo comigo, você está mexendo com aquele que morreu na cruz e ressuscitou, e aquele que morreu na cruz e ressuscitou, ele é mais do que vencedor, porque ele venceu a morte. Você não está mexendo comigo, você está mexendo com aquele que se assenta no trono de glória, aquele que mudou tudo, aquele que criou a humanidade, aquele que pode mudar tudo com um simples haja dele. Você está mexendo com o Senhor dos exércitos. Essa afronta não é para mim, essa afronta é para ele. Então tu vai ter que se ver com ele. O Senhor me livrou das garras do leão, da garra do urso. Olha a declaração de Davi: e me livrará das mãos desse filisteu. Você veio até aqui, você está vivo, amém? Você está aqui, amém? Mesmo que você tenha passado por momentos difíceis pelo vale da sombra da morte, você está aqui, você está vivo, você está viva. Eu tenho certeza que você é um vencedor, uma vencedora, que você teve que vencer muitas coisas nessa vida, já teve que passar por muitas situações nessa vida. Davi fala assim: eu já tive que passar por situações difíceis, e Deus até aqui me fez estar. Da mesma forma, essa nova fase será passada. Da mesma forma, esse novo gigante será destruído e derrotado. A palavra de Deus diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então abre a tua boca para dizer assim: ó, até aqui me ajudou o Senhor. Deus nunca me desamparou, Ele sempre foi o Deus poderoso na minha vida, e dessa vez não vai ser diferente. Palavras de Davi para Golias agora. Que as palavras de Davi irritam a Golias. Ele diz assim: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo. Golias, além de ter um escudeiro para defender ele com um escudo enorme, ele tinha uma enorme espada para lutar com as mãos, segurando. Ele tinha lanças e ele tinha dardos. A lança, sabe o que é, né? Esse enorme com a ponta que se joga para acertar de longe. E os dardos eram como se fossem lanças menores, mas com pontas de fogo. O nosso inimigo tem várias formas de nos atacar, de nos contra-atacar, mas nenhuma dessas formas vai chegar até a nós, querido. Porque a palavra de Deus diz que o escudo da fé nos faz apagar todos os dardos inflamados do maligno. E aí, Davi fala assim: você vem contra mim
com lança e com dardos e com espada, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O nome do Senhor dos Exércitos já basta para mim e para você. O nome do Senhor dos Exércitos já basta para mim e para você. Como eu falei um dia desse aqui, às vezes tem problemas que eu prefiro resolver eu mesmo, da minha forma, do meu jeito, porque quando eu coloco na mão de Deus, meu irmão, eu tenho até medo do que pode acontecer. Eu já vi gente morrendo, tá? Coloquei na mão de Deus, falei, meu Deus, não era isso que eu queria não, mas Deus estava na minha mão. É muito sério alguém se levantar contra o servo do Senhor. É muito sério alguém tocar no fio do teu cabelo, porque está tocando no templo do Espírito Santo de Deus. E você tem que entender que quando você vai para a guerra, você vai no nome do Senhor e não no teu nome. Olha a declaração de Davi para Golias: hoje mesmo o Senhor o entregará na minha mão, e eu vou matar você e vou cortar a tua cabeça. Golias fala para ele: eu vou destroçar, vou cortar você e vou jogar para as feras. Davi fala assim: eu é que vou cortar você e vou jogar para as feras comer, e além de cortar você, eu vou pegar todo o teu exército. É porque a gente se intimida com a afronta. Você tem um Deus que te habilita a falar no nome dele. Coloca isso no teu coração. Você tem um Deus que te habilita a falar no nome dele. E ele fala assim, olha a declaração de Davi, ó: todos que estão aqui saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor. Pensa na tua batalha aí. Diga assim: a batalha é do Senhor. Diga: a batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. E Deus vai entregar os teus inimigos caídos na tua mão, em nome de Jesus. E como eu falei, as circunstâncias não podem te impedir. Pode ficar de pé? Estou encerrando essa palavra agora. As circunstâncias podem tentar te impedir. Davi era desprezado pela família dele. A aparência de Davi era pequena e mansa. Ele tinha problema de relacionamento com seus familiares, com seus irmãos. A posição social de Davi era uma coisa que ninguém dava a mínima. Se você mudar a sua forma de falar, você pode mudar todo o teu futuro. Se você mudar a tua forma de declarar, você pode mudar todo o teu futuro. Quem sabe declarar vitória sempre será vitorioso. Feche os teus olhos e ouça o que a Bíblia fala a meu respeito e a teu respeito. Feche os teus olhos e ouça o que a Bíblia diz. Provérbios 18, 20 e 21 diz assim: do fruto da boca se enche o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Olha o que a Bíblia diz em Tiago 3, versículo 2: todos tropeçam de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o corpo. Salmo 33, 6: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Mateus 12, 36 e 37: mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, ou por suas palavras vocês serão condenados. Provérbios 10, 11: a boca do justo é a
fonte da vida, mas a boca dos ímpios abriga violência e mal. Provérbios 12, 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua do sábio traz a cura. Último texto, Provérbios 12, 25. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Com as palavras Deus fez o céu e a terra. Os céus e a terra vão passar, mas as palavras dele, diz o texto, duram para sempre. E o Senhor te convida a declarar a sua vitória em nome de Jesus. Continua com seus olhos fechados, vamos orar. Cada vez que a minha fé é provada, Deus querido e amado, estamos aqui nessa noite crendo no teu poder e no teu nome. Estamos aqui nessa noite recebendo algo fresco da tua parte. Estamos aqui nessa noite, Senhor, recebendo direção, orientação, estratégia, visão, caminho, destino. Estamos aqui nessa noite recebendo e aplicando as tuas promessas. Enche o nosso coração da tua palavra, para que venha sair da nossa boca aquilo que é justo, aquilo que é fiel, aquilo que é verdadeiro. Meu Deus, em nome de Jesus, eu sei que cada um aqui tem o seu gigante, eu sei que cada um aqui tem a sua dificuldade para enfrentar, eu sei que cada um aqui tem recebido afrontas, espadadas, flechadas, dardos inflamados, mas eu sei, Pai, também que o Senhor, através da tua palavra hoje, vem trazer um renovo sobrenatural para as nossas vidas. Eu sei que o Senhor nessa noite vem trazer um ânimo novo, e meu Pai, em nome de Jesus, o vocabulário, as palavras de derrota, de murmuração, de reclamação, tem que ser deixada de lado. Coloca na nossa boca, Deus, declarações de fé sobrenaturais. Não nos deixa ser afrontado e correr com medo, mas que para cada afronta do inferno, do diabo, para cada afronta que recebermos, nós temos declarações de fé para confrontar, e assim colheremos desse fruto, como aconteceu com Davi. Ele lançou uma pedra só, pegou na testa do gigante, o gigante caiu, e com a própria espada do gigante ele cortou a cabeça do gigante. Assim acontecerá com cada filho e cada filha nessa noite, que entende a tua palavra e que se posiciona para colocar em prática tudo isso em nome de Jesus. Assim nós oramos, Pai. Coloca em nós o Espírito vivo, Espírito de vitória, Espírito de conquista, uma fé sobrenatural. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar essa canção.